Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cláudia Mercante e vamos falar sobre essa estreia hoje, dia 25, Saturno em Áries, se juntando com Netuno, que também estreou esse ano em Áries. Vale lembrar que lá no signo de Áries, você tem que dar uma conferida, porque a gente tem Quirón em Áries, a gente tem a Vênus em Áries, Netuno em Áries e agora Saturno em Áries. O que que tem de novo aí na sua casa astrológica que tem o signo de Áries? O que quer dizer aí essas exigências de novos inícios, novos começos, do start, do iniciar algo. E vale a pena também ver aonde está Marte também, tá? Então a gente vê como essa estreia aí maravilhosa, em torno de 2 anos aí com Saturno em Áries se juntando. Então eu fiz aqui o céu astrológico dessa semana. A gente vai ter, não só da semana, tá? Eu vou falar sobre o mês inteiro, porque já vou fazer um apanhado geral dos principais aspectos, tá? Então já Lua e Mercúrio já vai sair de Touro. Depois a gente vê aqui também a estreia, brevemente aí, vai ser de Júpiter saindo de Gêmeos, né? E vai entrar no signo de Câncer. Então tá 26 graus, ainda vai ficar por um tempinho aí. Mas está quadrando a Lua, tá? Esse Júpiter está quadrando a Lua nesse exato momento. A Lilith também está quadrando Júpiter. Então a gente vê alguns desafios nos céus, mas muitas oportunidades também, tá bom? Eu fiz aqui um apanhado geral do mês de junho, tá? Espero que vocês gostem. Vale lembrar também que o vídeo anterior a esse eu fiz o da Primeira e Segunda Guerra Mundial, de Plutão no signo de Câncer e no signo de Leão. Vale a pena vocês conferir, eu vou deixar no card aqui de informações. Vamos lá, do céu dessa semana a gente tem com o Sol conjunto a Mercúrio. Quando a gente fala de Mercúrio, a gente fala de comunicação, escrita, fala, movimento, pequenas viagens curtas, movimentações da sua rotina, do dia a dia. O planeta é muito rápido, com o luminar do Sol mostrando ali clareza, como você fala, como você se comunica, né, referente a compra, vendas, relacionado a comércios, a negócios, a acordos, né, a fala ali que você troca com a pessoa no dia a dia. Tá? Então é muito interessante para quem quer estudar, para quem quer fazer alguma coisa referente ao intelecto, tá bom? Sol aí referente conjunção Mercúrio. Vamos lá, a gente também tem um outro aspecto interessante, o Sol em trígono com Plutão. Isso é maravilhoso. Por que ele faz trígono? Porque o Sol estando em Gêmeos, ele está no mesmo elemento. Então, quando a gente fala trígono, a gente tem o Sol em Gêmeos fazendo trígono com o mesmo elemento. Então, Plutão está em Aquário. Então, ele faz um trígono interessante, relacionado a inovações, referente a tecnologias, referente até uma solução, uma clareza de alguma crise que você possa estar passando. Então, é muito interessante também uma ajuda inesperada, um momento oportuno, providencial, que você precisa muito, relacionado a grupos, ideias, pessoas. Então é interessante esse Plutão em trígono com o Sol, porque sem dúvida é muito interessante para você alcançar e construir aquilo que você precisa, tá bom? Então, surpresas inesperadas, porque Plutão mostra como algo que você não estava enxergando. Plutão a gente fala do oculto, com o Sol ali, fazendo um trígono do mesmo elemento ar, né, Gêmeos com Aquário, esse trígono de Sol com Plutão. É interessante que você não havia notado algo. Então, te dá clareza do submundo. É como se você tivesse uma lanterna entrando numa caverna escura, te dando um direcionamento, uma saída, uma certa crise que você estava e iluminando esses assuntos. Falou, olha, é por aqui. Às vezes por insights, às vezes por intuição. Pode ser também vinda relacionada a grupos, porque a gente está falando de Plutão em Aquário, tá bom? Então, por exemplo, essa Lua que está em Touro, que está quadrando com Marte em Leão, por exemplo, pode trazer uma certa agressividade, uma irritabilidade, cuidados no trânsito, cuidado com brigas e discussões inflamadas. É como se tivesse um desafio nos meus sentimentos, no meu emocional, né, que eu preciso expurgar, colocar para fora, mas de maneira agressiva, né? Então a gente engole, guarda aquilo, né? Que tem gente que tem um emocional ali que engole, né? Isso fatalmente pode ter algum tipo de enfermidade, né? Seja de estômago, seja com febre, seja algum tipo de raiva contida, né? Que a gente pode engolir ou expurgar, colocar para fora ali, tem um certo tipo de ímpeto e discussão,
tá bom? Então é interessante essa lua aí que mostra pra gente um reflexo relacionado à agressividade, né? Então, brigas e discussões no trânsito, um impulso, você tipo tá ali, daqui a pouco chega, você acaba tendo um tipo de discussão um pouco acalorada, tá bom? Então a lua nos conta nesse sentido, mas a lua sempre é muito rápida, né? Lua e Mercúrio, né? Inclusive tá saindo também Mercúrio de Touro, né? Já tá bem nos últimos graus aí, a lua também, então já não vai quadrar mais, tá? Porque Saturno está em Áries, entrou hoje em Áries, automaticamente Mercúrio vai entrar em Gêmeos. Então a gente vê o elemento fogo com o elemento ar. Automaticamente vai fazer aí um sextil. Então, sextil é uma energia de ajuda, tá bom? Então, de ajuda, de soluções, de ferramentas adequadas, a gente vê aí como estratégias interessantes, tá bom? Mas não estratégias impulsivas, tá? Aqui a gente tem uma mente mais concisa, mais organizado, mais fechado, mais arquitetado. Por quê? É uma seriedade, uma organização muito profunda nas atitudes, uma certa cautela, menos falação. Aqui a gente tem uma mente mais confiante, que passa seriedade, também lento nas decisões, né? Mas busca uma precisão aí no falar, no agir, de modo racional, tá? Então a gente tem essa ajuda aí com o Mercúrio em Saturno em sextil, tá? Mercúrio em sextil com Áries. Se a gente tem a harmonia dos elementos ar e fogo, porque Netuno está em Áries e Mercúrio em Gêmeos, então eu já estou adiantando todo mês, tá? O mês de junho, os melhores aspectos, os mais interessantes aqui. Então, se a pessoa precisa de alguma inspiração, seja um publicitário, uma ideia, uma intuição, algo que venha, uma inovação no sentido que vem de dentro como um insight, porque Netuno a gente não toca, a gente é um emocional, é aquilo que eu sinto. Então é interessante para escritas, poéticas, artes, espiritualidade em geral, tá bom? Então a gente tem saídas interessantes. Mercúrio está fazendo muitos aspectos aqui. A gente tem Mercúrio em conjunção com Urano, a gente tem Mercúrio em sextil com Netuno, a gente tem agora Mercúrio em trígono com Plutão. Por que é trígono? Porque Mercúrio está em Gêmeos, automaticamente faz um trígono com o elemento de Plutão em Aquário, que é do mesmo elemento ar. Por isso que faz uma harmonia aí relacionada ao mesmo elemento. Aqui é interessante também uma estratégia. Algo que você usa a sua inteligência, você é uma pessoa assim, que precisa, o céu está nos indicando que a gente precisa ter uma atitude radical no sentido de perspicácia. Então aí o Plutão ali, né? Então olha que interessante, só do fato de ter esse Mercúrio fazendo trígono com Plutão e o Sol fazendo trígono com Plutão, então a gente vai ter estratégias interessantíssimas relacionado aí ajudas que você não estava enxergando, que estava escondido. Você vai descobrir alguma coisa, você vai remexer alguma coisa, vai aparecer alguma coisa, pode ser você indo atrás ou aparecendo espontaneamente através que surge inesperadamente, tá bom? É algo que sai das profundezas ali e vem a luz, tá? Vem a luz através de uma comunicação, porque a gente está falando de Mercúrio, né? A gente também estava falando também relacionado a Mercúrio em conjunto com Urano também, tá? Tem a ver com a tecnologia também, e o Sol também fazendo trígono, né? Com Plutão ali em Aquário. Então é interessante, esse Plutão vai nos mostrar e revelar. Então aqui vou até colocar como título uma revelação, algo que você não estava ciente, que vem à luz, tá bom? Então a gente tem muitos planetas interessantes ali relacionados a descobrimento do que falou, do que não falou, de contratos, de acordos, de coisas que você fica sabendo através de escrita, de fala, né? Aí não tem como mensurar como esse mundo aí, como que vai se desenrolar na vida de cada um.
mas que vem à luz, que vem à tona, algo que você não tinha clareza, uma solução de uma crise, algo que te mostra que você precisa saber, que você não estava sabendo lidar ou que você estava até sofrendo com isso, com uma certa crise, tá bom? Ir à luta daquilo que te dá paixão, daquilo que te move, daquilo que te dá prazer, daquilo que realmente você acha muito importante. Então não perde tempo com coisas que não vale a pena. Então gastar as suas energias, o seu energia, eu falo de Marte, gasto as minhas energias, a minha potência, a minha força para aquilo que eu realmente valorizo. Não adianta perder tempo aqui, né? Então é até um desperdício do universo ter essa energia mútua, né, de Marte com Marte fazendo um ótimo aspecto ali com a Vênus, do mesmo elemento, do elemento fogo, e você desperdiçar em coisas que você não quer, né? Então, seja oportunidades que você vê, que você vai para cima com certo esforço também, porque a gente também vai ter essa energia aí de Saturno em Áries, a gente está falando aqui de Marte. Então, é realmente aquilo que a gente quer seguir em frente. E sabendo que a gente tem Marte fazendo essa harmonia e que Áries agora vai estrear com um planetaço aí de Saturno, então a gente pode supor que não vai ser fácil, vai ser com sacrifício, vai ser a longo prazo, mas o início é agora, né? Então a gente tem aí 2 anos e meio, porque a gente conta com retrogradação, relacionado a essa energia aí de, por exemplo, como eu estou falando de objetivos, daquilo que eu valorizo, agora com Saturno em Áries, então a gente vai ter aí uma certa excelência a longo prazo, estudos, sacrifícios, tá? Interessante também porque como a gente vê também esse Mercúrio em sexto com Saturno, né, a gente vê que é de forma mais cautelosa. Então, automaticamente dá uma certa abafada no ímpeto de Áries, né? Então, onde a gente vê, por exemplo, Áries no mapa, a gente vai ver mais pesado, mas mais consolidado no longo prazo. Então, por exemplo, o signo de Áries, num aspecto que é mais primal, ele não necessariamente ele termina uma tarefa, ele às vezes se entedia, não quer mais e acaba. Então, Saturno fica muito consolidado ali de você começar e terminar um projeto, de você começar e seguir, seja um relacionamento, então eu busco uma qualidade, por exemplo, nos relacionamentos, eu busco uma qualidade de longo prazo no meu trabalho, eu procuro uma qualidade de longo prazo no imóvel que eu vou comprar, algo que eu queira no longo prazo. Então, esse Áries aí vai ser, tudo bem, tem uma energia divergente, porque Áries é tudo para ontem. Mas ao mesmo tempo ele é meio fogo de palha, porque começa alguma coisa e daqui a pouco ele inicia. Na verdade, Áries é muito bom para início. E Saturno ele para ali e ele é lento, moroso, com certos obstáculos, com certa crise ali no sentido de como que eu posso dizer, a gente quer um resultado prático, a gente quer um resultado rápido e não vem. Então isso dá uma certa crise nesse sentido, né? Crise, quando a gente fala de crise, a gente fala um pouco de Plutão. Saturno a gente fala de dificuldades, de obstáculos, de coisas que aparecem para ajustes, porque Saturno é Cronos, ele vai se moldando ao longo do tempo. É como se você constrói uma casa, começa pela base, começa pelo chão, começa pela solidez de uma boa estrutura. Não você fazer um castelo de areia, coisa que não dura. Então, tudo que a gente vai iniciar daqui para frente, que a gente vai seguir em frente, que nós vamos querer consolidar, será longo, de duradouro, tá bom? Então, vê bem onde você tem Áries no mapa ali, que realmente vai ter muita energia nesse sentido, que você vai sentir até um certo peso ali, frustrações também, quando algo não tá como esperado. Mas não adianta a gente se enganar. Então Saturno ele vem e te mostra na cara que não tá bom, que você não tá tão bem o suficiente para passar por um concurso, por uma prova, por um novo cargo. É como se a gente tivesse que se especializar, melhorar, ser excelente naquilo que nos propusermos a fazer, tá?
Então, no geral, aí Saturno ele vem com qualidade e consolidação, com persistência e paciência, tá bom? Interessante que a gente já vai ter essa estreia de Júpiter quadrando Saturno, porque se a gente tem, por exemplo, Júpiter vai entrar, né, ainda não entrou, mas ele vai quadrar automaticamente, que Júpiter vai entrar em Câncer, automaticamente vai quadrar Saturno, que está em Áries. Então a gente vê um elemento fogo com elemento água, vai quadrar, vai pegar todo mundo. Como eu já falei, eu estou falando já do mês, seguindo para frente. Então é interessante que a gente vê um certo conforto, porque Júpiter está muito bem domiciliado num signo de Câncer, e algumas dificuldades relacionadas a esses projetos, aquilo que eu quero. Então como se eu quisesse expandir tudo aquilo do meu conforto emocional, vai ser cutucado com Saturno em Áries, como uma consolidação e um embate ali do que tem que ser feito e daquilo que eu gosto, daquilo que está confortável, daquilo que tá bom assim, eu quero expandir assim, eu quero continuar assim. Então, por Saturno estar em Áries, é como se fosse um início, um start de aquilo que eu preciso realizar com razão, com cautela, com paciência, com planos, com dedicação, em detrimento do meu emocional, seja família, seja algo que eu tenho no meu privado, né? Porque o Júpiter ele se exalta em Câncer. Basta a gente ver o que quer dizer o signo de Câncer, tá bom? Então, em detrimento, então são choques daquilo que eu me sinto bem, que eu me sinto confortável emocionalmente, daquilo que eu tenho que executar, tá? Então, coloca aí na vida de vocês, porque não tem como mensurar na vida de cada um, até porque precisa ver também como é que está o seu mapa, né? Mas de todas as formas o céu quadra, e se o céu quadra, automaticamente teremos desafios aí, mostrando o que o céu nos conta. Que aqui não entra o emocional, por isso que quadra, porque as minhas necessidades que eu quero expandir para o meu bem-estar emocional ou familiar, assuntos domésticos, assuntos privados, em detrimento de algo que tem que ser feito de forma racional, tá bom? De forma a executar como um general ali que deve encarar as coisas, os fatos como são, e não ali ficar no devaneio. Então, por isso que tem esse choque relacionado a Saturno em Áries quadrando Júpiter, tá bom? Então aqui também, por exemplo, eu gasto mais daquilo que eu preciso, emocionalmente falando. Quero gastar, faço viagens, faço coisas, faço luxos, e Saturno vai e corta. Poxa, por que você não usou esse dinheiro para se preparar melhor para o seu mercado de trabalho? Pega esse dinheiro para se estruturar para alguma coisa útil, né? Então, os prazeres ali no sentido das emoções, que eu quero expandir o meu emocional, até dificuldades financeiras também, porque eu tenho um X e esse X acaba vindo imprevistos, algumas dificuldades, e não está conseguindo ali equilibrar esse expansionismo, né? Esse expansionismo jupiteriano, que o Júpiter expande, e Júpiter de maneira ruim no mapa, ele é um pouco perigoso. Portanto, Júpiter, que delícia, é bom, mas se você gasta mais aquilo que você tem, se você dá um passo maior que a perna, se você expande assuntos que você não domina, tudo aquilo que você não está preparado, você expande, fatalmente Saturno vai te pegar na curva e vai falar, não tá bom, você não está apto. Você então, tá vendo como a gente tem que olhar agora o que é o que no mapa de cada um, o que é o seu Júpiter no seu mapa, você tem que olhar esse Saturno, quais os aspectos, né? No meu caso, para te falar a verdade, eu tenho Júpiter de ascendente e eu tenho Saturno, vou estar com Saturno na casa do trabalho. Então eu já sei que é o meu eu, né, se preparar,
né, para o mercado de trabalho. Então, talvez um curso, uma atualização, né, algo que vai ter que ser exigido no sentido do trabalho. Então, aonde você tem Júpiter no mapa e onde está quadrando aí relacionado Júpiter e relacionado a Áries, tá? Então, presta atenção, no meu pego o eixo da casa 1 e o meu com a casa 10. Então, eu vou ser cutucada no setor do âmbito profissional eu, né? Talvez eu vou querer, por exemplo, fazer alguma coisa, eu não estou pronta para isso e a gente tem que trabalhar, né? Então, o prazer aqui fica em segundo plano, né? Essa expansão sem direção, porque Júpiter também, quando confunde no mapa, o pessoal fala, Netuno confunde, é nebuloso. Júpiter também dá aquela ilusão, que é ilusão no sentido de expansão e não dura. Só vai durar tudo que você for fazer no seu mapa, o que vai durar e consolidar é Saturno. Então, você vê o embate, tá? Claro, Júpiter é um grande benesse, sim, mas a gente está vendo claramente um céu quadrado desses dois, tá bom? Então, automaticamente a gente tem que saber realmente separar o joio do trigo, porque Júpiter dá, é como se você contasse muito com a sorte, você não faz esforço nenhum, né? Você vai e não se prepara para nada, não faz um plano, né? Então aqui tem o longo prazo do plano, da estratégia, com esse Júpiter aí quadrando, tá bom? Também vai ter Júpiter com Netuno. Olha só, porque estão em conjunção, né? Netuno e Saturno está em Áries, vai quadrar Júpiter também ali. Então aqui é como se a gente tenha certa ingenuidade, tá? Em negócios, em contratos, em escolhas, a gente pode se enganar. Aqui sim, aqui também pode ser, olha, imagina a expansão quadrado Netuno. Então eu estou querendo expandir, eu não, até, sei lá, como cada um vai fazer aí no decorrer da vida aí, tá? Das escolhas de cada um. Mas imagina Saturno quadrando esse Júpiter e Netuno junto, porque eles estão conjunto. Então, o que eu estou me enganando aqui, né? Saúde, por exemplo, relacionada à intoxicação alimentar. Júpiter fala sobre o fígado, cuidado com bebidas, drogas, álcool, escapismo, expansionismo, por exemplo, de questão de religiosidade, espiritualidade, porque a gente vê Netuno com Júpiter em jogada, as crenças relacionadas à espiritualidade, eu estou me enganando. Estou me enganando nas minhas crenças, eu estou confusa. Para mim, qualquer líder espiritual me engana, né? De assuntos fraudulentos, assuntos de negócios, de contratos, de enganos, tá bom? E relacionado aí no seu campo, onde você tem esses astros aí quadrando. Então, para dar mais um tempero aí, que é perigoso essa dupla aí de Júpiter com Netuno, né, que em conjunção ali, Saturnão também está quadrando esse Júpiter. Então, cuidado para você não expandir coisas erradas, coisas equivocadas, se meter em confusão, se meter em coisas que não é do trabalho duro, não é do árduo, não é da estratégia, não é da eficácia, do certo, do correto. Então, as coisas mais fáceis, Júpiter conta com a sorte. É mais fácil, não quer ter esforço nenhum. Que sorte. E cuidado que isso é uma ilusão, tá bom? Mas a gente tem saídas interessantes também. Por exemplo, Saturno tem automaticamente um sextil com Urano. Então, querendo ou não, a gente vai ter ajudas aí com a sensatez, tá? Porque a gente vê também aspectos interessantes com o sextil. Saturno com Netuno junto também em conjunção. Aqui se a gente cair em alguma cilada, alguma coisa, que a gente mesmo se coloca, tá? Pode ser também que seja por parte dos outros, mas a gente também que se coloca em confusão, tá bom? Então, aqui é interessante como medo, um pessimismo, como, não era bem isso, puxa, não era bem isso, mas continua firme porque
dá um certo pessimismo, não era bem aquilo que você queria, por exemplo, mas como a gente tem saídas interessantes aí com planetas em aquário, com o Sol e Plutão, né, fazendo trígono ali, né, que a gente tem saídas interessantes, inovadoras. Então, segue o plano, segue o plano. Então, a ideia aqui não é o não esforço. Ai, do nada eu vou conseguir um bom cargo, eu vou conseguir uma indicação, eu vou contar com a sorte. Não, aqui é trabalho duro, do longo prazo, da preparação, né? Você vai, faz o plano e segue o plano. A ideia aqui, siga o plano. Tá difícil, tô cansada, tô esgotada, às vezes eu fico pessimista, será que é isso? Segue o plano que vai dar certo. Aqui é o trabalho, faça o seu trabalho, tá? Faça o seu trabalho duro, faça o seu trabalho com solidez, com dignidade no longo prazo. O que mais que a gente tem? Esse Urano com Plutão é interessante porque Urano ele vai entrar em Gêmeos, né? Então, quando se Urano entrar em Gêmeos, ele vai fazer um trígono maravilhoso com Plutão que está em Aquário. Olha que coisa boa! Não está agora, mas vai entrar. Então, querendo ou não, você vai ter estratégia, o momento certo de agir. Então, se você tem algum plano relacionado a alguma coisa, aparentemente não é bem aquilo, mas você vai seguir a estratégia, certo? O momento certo de agir. Então, atitudes rápidas e drásticas, alguma oportunidade, algo que você fala, poxa, é isso, vem insight, né? Aqui também investir no seu talento, com inovações, né? Interessantes também assuntos da psicologia também. É como se a gente tem que pega uma lanterninha ali, porque quando a gente fala de Plutão, a gente está no escuro. É como se tivesse um insight, um raio mostrando, puxa, era isso, é isso. Pode ter pelas ideias, você está andando na rua, daqui a pouco vem alguma coisa, aparece uma oportunidade, alguém falou alguma coisa, você olhou uma pesquisa no site, alguma coisa, e fala, puxa, caramba, era isso. Presta atenção que vai ter saídas interessantes aqui. Então, esse Plutão aqui está sensacional, tá? A gente vai ter dificuldade sim, relacionado a esse Saturno quadrando Netuno ali, os dois em conjunção, Júpiter quadrando Saturno, né? E aí a gente vê esse Júpiter também quadrando Netuno, isso aqui já é um BO bem dos grandes, mas a gente vai ter saídas inesperadas, inovadoras com Plutão, com Urano, tá? Então a gente vai ter ferramentas necessárias para seguir. Então, a síntese do vídeo aqui é segue o plano, faz o que tem que ser feito e não de maneira que você queira resultados rápidos, porque aí vem a frustração e o pessimismo. Mas não, aqui é um longo prazo, esse longo prazo vai te dar solidez e sucesso, tá bom? Espero que vocês gostem. Se você gostou, deixa seu like para ajudar o canal. E espero que você tenha um mês de junho sensacional, tá bom? Com muitos sucessos, com muitas realizações e principalmente saúde, tá bom? Um grande beijo para vocês. Até lá!